E depois o tema de hoje vai ser a nossa responsabilidade como cidadãos da Channel Book e a visão 27. Então, vou também apresentar algumas fotos, né? com- Bem, eu usei o computador da Eugene, que é um computador totalmente em coreano, então eu tive algumas dificuldades, sobretudo para escrever. Então, se vocês verem alguma coisa sentir cão em vez de cão, cal em vez de cão, não sei o que, essas coisas é por causa desse problema, tá bem? Sim. Então, quem sou eu? Bem, meu nome é Melissa Pina, sou filha do Osvaldo Lima de Pina e de Vânia Gonçalves da Conceição. Meu pai já não se encontra entre nós, está no mundo espiritual. Essa sou eu, quando tinha se calhar 2 anos. Essa é a minha irmã mais nova. E essa é a única foto, basicamente, que eu tenho assim com o meu pai junto à minha mãe. E eu não sei se eles eram muito assim como fotos, nós não fazíamos quase fotos e era a única foto, era a foto do nosso batismo, quando eu ainda estava na Igreja Católica. E como é que eu conheci o movimento? Eu conheci o movimento através de um concurso. Eu creio que todos aqui, alguns, se calhar não sabem, mas eu canto, não profissionalmente, mas eu faço covers e pronto. O meu pai também era músico, a minha mãe foi corista da Igreja Católica, então eu nasci no berço da música. Eu participei num concurso de música no qual foi realizado em 2019 em São Tomé, quando a nossa mãe foi estabelecer a YSP em São Tomé e outras atividades mais do movimento. Naquela época eu não sabia nada, não conhecia nada, e eu simplesmente fui chamada. Eu falo que foi pelos meus antepassados que eu fui participar nesse seminário, que mudou total, nesse seminário não, nesse concurso que mudou totalmente a minha vida. E na verdade nem tinha conhecimento, foi a minha amiga, a Mazilene, que me convidou e me chamou para nós fazermos uma dupla. Ela poderia ter ido sozinha, mas ela convidou-me a mim e nós fomos, ficámos no terceiro lugar e pronto. Depois de lá, eu, esse é ainda é o festival que aconteceu, no qual eu participei, e esses são, a maioria aqui são segunda geração, e não sei o quê, aquela época eu só via como pessoas normais, e eu, antes de entrar mais a fundo naquilo que é conhecer o movimento, ser convidada, porque depois do concurso terminar, nós somos convidados para seminários de educação de caráter, não sei o quê, foram-nos puxando assim aos pouquinhos, porque o objetivo do festival não era só fazer aquela festa, era fazer com que esses jovens que estavam lá pudessem de alguma forma, porque nós usamos estratégias, né? Fazer com que eles pudessem de alguma forma entrar para a família. Então, eu fui apanhada assim também. Eh, eu, durante o momento do concurso, eu estava no Hotel Pestana, que é o hotel onde a nossa mãe ficou. Fiquei lá 4 dias, não sei como, mas eu fiquei. Essa história é. E pronto, esses dois estão segunda geração de Burkina Faso e África do Sul. Eu os conheci e naquele momento, eles nem sequer me conheciam, só souberam que eu fazia parte do concurso e eu, depois de muito tempo, depois de perceber, é que eu vi que o que eles estavam fazendo naquele momento era tentar me puxar de alguma forma, mas naquele tempo eu não percebia. Eles foram pessoas que me deram muito, muito amor, muita atenção, que normalmente nós não costumamos assim a ver. Então eu percebi que era realmente de Deus, depois de um tempo, né? Então foram também pessoas muito importantes na minha caminhada. E depois disso, eram assim, os dias que nós fomos convidados a estar. Aqueles eram os jovens que estavam no Summer Camp que realizaram também em São Tomé naquela época. E eu não fazia parte do Summer Camp, só estava no concurso de música. E depois de terminar, eu infiltrei no grupo, fiz parte do seminário de 3 dias. E pronto, estávamos a aprender educação de caráter e pronto. Depois disso, eu só sabia que eu não queria mais para casa. Eu não queria ir mais para casa. Eu ia para casa, não sentia mais a minha casa como minha casa. Eu tinha aquela sensação de aqui já não é meu lugar. E era estranho, porque eu não conhecia ainda nada. Para dizer que era só aquele ambiente, o amor, o que se vivia lá. Então, eu, depois de um tempo, tornei-me membro interno. Esse grupo, se vocês verem, são 7 meninas e 5 rapazes. Número providencial, né?
Então, eu estou aqui, né? Estou desse lado. Eu fiz parte dos membros internos, porque como a nossa mãe, o objetivo, como eu falei, o objetivo não era só aquela festa toda que aconteceu, mas é o objetivo que nós todos sabemos que nós temos. Depois disso, tentaram capturar algumas pessoas. Muitas delas porque eram mais de 40 mil jovens. Mas, como nós falamos, muitos chamados e poucos escolhidos, né? Então, o número foi se reduzindo aos poucos, até que ficamos esse número aqui, fixos. Ficamos no centro durante um tempo no qual nós fomos educados. Então, antes mesmo de conhecer o que hoje eu conheço, né, que é a minha base de vida, eu fazia parte de atividades, pronto, era mais ou menos do nível social, né? Nós estávamos mais para esse lado, fazíamos algumas atividades da YSP, fazíamos a abertura de clubes nas escolas, que é para estabelecer a educação de caráter e todas as nossas atividades que nós temos da YSP, a Synergy, Peace Designer. Nós fizemos a turnê em algumas escolas, porque nós em Santo Tomé temos 6 distritos, e um deles é Ilha do Príncipe, que é do outro lado, e nós temos que ir de barco, ou avião, que é um bocadinho mais difícil. Infelizmente ainda não se estabeleceu a providência lá, mas é uma meta que nós também queremos atingir. Então, foram algumas dessas fotos que, alguns distritos que nós já estabelecemos clubes da USP. Se vocês verem, eu estou aqui no meio, cabelo assim grande por cima. E depois nós também fazíamos atividades voluntárias, tipo, aqui, por exemplo, era uma festa que aconteceu numa escola, nós fomos lá oferecer cabazes, e depois nós também fazíamos atividades como dança, apresentação de música. Aquela menina lá da minha prima também participou no concurso de música no qual eu estive, e ela que ficou no primeiro lugar. E depois nós também servíamos de protocolo, staff nas atividades do U, as conferências com os VIPs. Então, e depois é o centro, a nossa casa, né? Nós tínhamos momentos de brincadeiras como essa que eu estou a pegar no chinelo a fazer selfie, a limpeza do centro, tudo normal como nós sabemos no centro, porque nós tínhamos que ter o centro como a nossa casa, então tínhamos que cuidar do centro, fazíamos rondoquê, tínhamos sessão de educação de caráter, foi aqui que eu comecei a estudar, para além de participar no seminário de 3 dias, no qual eu aprendi a educação de caráter, eu estudei também para ser conferencista com os brasileiros que foram lá fazer missão, porque depois de um tempo, como nós estávamos no centro e precisávamos de apoio, então eles foram nos auxiliar. Eu não sei se vocês lembram-se dela, é a Manu, ela já esteve aqui há alguns dias. Ela também foi uma das missionárias em São Tomé. E depois disso, nós também fazíamos de noite. Nós estudávamos o princípio sem mesmo ter feito o seminário de 3 dias de princípio divino, ou um dia de princípio divino, ou mesmo 7 dias. Nós, tipo, era como se fosse uma estratégia, né? Eles, tipo, nos mandavam ler o livro e dizer o que é que nós achamos. E lá haviam pessoas de várias religiões, igrejas, não sei o quê, e todas iam estar a disputar. E eu era, naquela época, adventista. E nós víamos boas coisas estranhas, mas mesmo assim nós não sabíamos a energia que tínhamos de continuar lá e aprender mais, saber onde é que isso ia dar. Então, depois eu fiz o meu primeiro seminário de 7 dias, que foi um seminário muito importante para mim, porque foi lá que eu conheci os verdadeiros pais, foi lá que os meus olhos abriram. E por mais estranho que pareça, era o seminário dos membros internos, por mais estranho que pareça, a ficha caiu para mim quando eu estava a fazer um discurso. E porque normalmente, quando nós fazemos o seminário de 7 dias, sempre tem uma menina do lado das meninas e um rapaz para representar. Então, eu fui essa menina do lado das meninas para representar. Então, eu não sabia o que é que eu ia falar. Eu só sei que eu fui lá para trás da sala onde nós estávamos, saí para fora e comecei a dizer: Deus, inspira-me, o que é que eu vou falar? Não sei o que é que eu vou escrever. E acredita que na minha própria leitura daquilo que eu estava a falar, foi lá que eu fui saber que é, foi lá que eu descobri os verdadeiros pais. E foi muito estranho, mas ao mesmo tempo eu sei que eram os meus antepassados também a trabalhar comigo e a me ajudar, porque eu fiz parte de uma igreja que não foi fácil aceitar o que os nossos pais ensinam, até porque não mesmo só para mim, a igreja em que eu fazia parte, mas para o mundo não é fácil, porque nós estamos numa era, sobretudo o mundo hoje em dia, as várias divisões de igrejas, religiões e a forma como as pessoas levam a Bíblia e tudo mais, é muito difícil aceitar os ensinamentos dos verdadeiros pais. Então não foi fácil para mim, mas eu consegui.
Então, depois disso, depois de participarmos no seminário de 7 dias, nós organizamos um seminário de 7 dias, no qual participaram mais de 200 jovens. Esse é o grupo do meu distrito, porque nós fomos divididos por distritos, no qual eu fiz parte do distrito de Água Grande, e depois nós tivemos um problema com o nosso espaço e não sei o que, depois nós tínhamos, fomos juntar-nos todos numa escola, no qual era onde os outros grupos estavam, embora separados, mas estávamos na mesma escola. Então, aqui foi basicamente o seminário que nós organizamos, nós somos staffs, cozinhamos, os brasileiros, os missionários brasileiros e os nossos líderes é que deram a conferência, porque nós naquele nível de dar conferências, mas nós cozinhamos, fizemos, aqui era a cozinha, era o grupo das meninas que cozinhavam, algumas das jovens que não são membros, que não eram membros internos também, mas faziam parte, também estavam lá, e depois aqui era a apresentação que nós fazíamos, eu com o cabelo cortado lá, e depois o meu primeiro seminário de dias. O meu primeiro não, o meu seminário de 20 dias. Depois lá não fiz mais nenhum. Eh, Aqui foi onde eu consegui experimentar a experiência de fazer fundraising, né? Eh, Nós fizemos fundraising, fizemos a pesca, que é para treinar a paciência, como o nosso pai nos ensina. Nós vivemos muitas coisas boas, muitas experiências boas lá. E, e depois disso, depois de terminar o seminário de 20 nós teríamos que ir para um seminário de 40 dias, porque nós, aquele grupo de membros internos, estávamos lá, éramos jovens no qual tínhamos que ser educados, então nós tínhamos que seguir uma linha, né? Então, saímos de 3, 7, 21 e tínhamos que ir para o seminário de 40 dias. Só que já estava a aproximar a época da escola, porque nós ainda éramos estudantes, né? Então não dava tempo, estávamos a aproveitar as férias. Então, em vez disso, nós fomos chamados para uma missão de 40 dias. Uma missão no qual nós já tínhamos conhecido os Messias, já sabíamos de tudo, já conhecíamos as nossas responsabilidades. Então, o meu grupo, eu estava no 12º ano naquela época e eu tinha exames para fazer. Então, o meu grupo, o grupo dos que estavam a terminar, mesmo os que estavam na universidade, tinham que fazer exames. Nós fomos colocados num grupo só, porque nós tínhamos que terminar o exame primeiro e depois para ir à missão. Então, o que acontece? Nós ficamos mais ou menos 15 dias fora da missão, enquanto os outros grupos já estavam nas missões. Então, quando já tinha terminado o meu exame, faltavam ainda alguns dias, uma semana mais ou menos, e eu disse assim: eu quero fazer uma turnê por todos os distritos para visitar cada missão. E eu fiz isso. Eu visitei todos os outros grupos que estavam em outros distritos. Não tinha dinheiro, não tinha nada, mas eu disse: eu vou. Eu estabeleci essa meta para mim e eu fui. Então, eu experimentei um pouco de todos os distritos. Eu não tenho muitas fotos, por isso é que eu não coloquei de outros distritos, no qual eu fui, de educação de caráter, fiz algumas missões com outro grupo e depois, finalmente, o meu grupo subiu para a missão, né? Porque é subir, porque era para o sul do país. Sul é subir, né? Sul é descer. Descer. Desci. eh, e aqui era o distrito no qual nós fizemos missão. Era numa roça, né? Aqui foi quando nós chegamos. Em Santo Tomé nós temos um pouco de problema de água, então nós tínhamos que encher a água assim. Foi logo no primeiro dia, as pessoas já nos viram, perguntavam quem nós somos, quem nós éramos, e nós já estávamos a tentar falar com as pessoas. Então, o nosso objetivo basicamente era testemunhar, educar, fazer tudo quando nós fazemos nas missões. Eh, Nós não fizemos fundraising porque não deu tempo, porque nós tínhamos muitas coisas para fazer. Aliás, nós tínhamos um seminário de 7 dias para organizar, era o nosso desafio naquele tempo. Então, nós tínhamos que ir à Câmara, porque em Santo Tomé, como eu disse, tem distritos, né? Porque aqui tem freguesia, conselhos, não sei o quê, lá é só distritos. E depois nós tínhamos que dar a conhecer os responsáveis do distrito, porque nós estávamos na cidade central do distrito. Nós fomos à Câmara Distrital, fomos à polícia, fomos aos bombeiros, porque nós estávamos com um projeto social, pronto, éramos uma organização. Então, o grupo responsável do distrito tinha que nos conhecer, até não só conhecer, como também nos apoiar. Então, nós fomos dar a conhecer aos responsáveis e depois disso nós já estávamos à vontade para fazer as atividades que nós fizemos. Fizemos muitas atividades com os jovens e acredita que durante o tempo em que nós ficávamos lá, eram pessoas em casa até meia-noite. Não queriam sair. Não queriam sair de forma alguma. Estavam.
Era muito, e sinceramente o nosso distrito foi o melhor em termos de da performance. E nós tivemos uma média de 48 jovens no seminário de 7 dias, foi o maior distrito. Aqui nós fomos ajudar na obra da Igreja Católica. Eu não sei, a Igreja Católica tinha um lugar onde eles faziam atividades recreativas com jovens e estava em construção. Então, eles não tinham mão de obra, né? Segundo o que eles disseram, eram alguns missionários portugueses também. Disseram que não tinha mão de obra e era difícil, até porque lá também é roça, né? Então, nós, como estávamos lá, nós colocamos isso como um desafio para nós e nós fomos ajudar. E o que eu ouvi é que um dos bispos que estava lá, ele conhece o nosso movimento e não era nada de acordo. Era mesmo uma contradição terrível e conseguir fazer com que ele nos aceitasse lá para ajudar foi uma vitória, pelo que eu ouvi, porque eu não conhecia a história, né? Foi uma vitória para nós. Então, nós fizemos todo esse trabalho durante alguns dias, ajudamos na obra e pronto, fazíamos outras atividades. E depois, no final, o seminário 7 dias. Essa é a foto que eu encontrei. Tem uma foto que tem mais pessoas, mas é a foto que eu encontrei. E essa é a minha irmã. Foi no momento ideal que eu vi para colocar a minha irmã também fazer o seminário 7 dias, para ela conhecer também, né? E depois disso, depois do seminário, nós terminamos a missão, toda a gente chorou porque nós fomos embora. Alguns jovens ainda nos seguem, outros não. E é, foi isso, em termos de seminários e pronto. Depois disso, o que é que falta? A bênção. Falta a bênção. Então, aqui são éramos, falta uma menina, né? Mas é a segunda geração, por isso é que ela não estava aqui, porque esse dia foi o dia em que eu recebi o Rio Sagrado. Foi o dia em que eu recebi o Vinho Sagrado. Tirei aquela coisa toda de mim. Então, infelizmente, de todos esses casais, só ficou eu. A Ju, né? A Ju. Porque, por acaso, a que está desse lado, depois de mim, ela, na bênção em que ela foi. Houveram alguns problemas e depois ela voltou a ir. Hoje ela é abençoada, reabençoada, mas por agora está tudo bem, mas o resto, infelizmente, já não está. E depois, aqui foi a minha bênção. Minha bênção em 2021. 2021, recebi separado do meu parceiro, né, como costuma ser para algumas pessoas que não têm condições de ir para a Coreia ou de participar num país só. E esse é o meu parceiro, meu noivo, como falam, né? Nós falamos parceiro, pronto, noivo. Essa foi a minha bênção. E a vitória que eu tive na minha bênção é ter a minha família lá. É a minha irmã mais nova, depois o meu irmão, que é o novo membro da família, que não estava na foto anterior que eu mostrei, e a minha mãe. Então foi uma vitória para mim, porque a minha mãe não percebia nada e eu a tentar convencê-la e falar sobre bens, explicar o que é que aconteceu e graças a Deus minha mãe foi muito sensível, o que eu não esperava, foi muito sensível e ela estava lá, então foi uma vitória para mim. E depois disso, depois da bênção, estava a preparar para conhecer-me, para estar com o meu noivo, né? Então, eu continuei o processo. Alguns jovens de lá, como eu disse, muitos chamados, poucos escolhidos, né? Eu fui com muito grupo e durante a caminhada algumas pessoas foram enfraquecendo e sobretudo, depois do seminário de 7 dias, que é o seminário em que nós conhecemos os Messias, né? Então, foram ficando para trás. Então eu continuei a perceber mais o movimento, porque naquela época eu ainda não estava 100%, né? Embora não esteja, ninguém está. Todos os dias nós aprendemos uma coisa nova. Então eu estava a aprender mais sobre como é que funcionam as famílias abençoadas, o messianismo tribal. Eu acompanhei todos os papás, porque nós lá chamamos os mais velhos papai, mamãe, aqui é tio, tia, né? Então eu acompanhei
alguns papás nos seus distritos para fazer missionismo tribal, servi como staff, também traduzi, porque o líder nacional atual fala francês e o meu noivo também fala francês, então eu aprendi francês, hoje eu falo francês e eu ia também apoiar nisso. E depois continuei, houve uma atividade da Unicef que eu participei, fui apresentar o livro da nossa mãe, também apresentei uma canção e depois nós continuamos com o YSP, que depois de um tempo ficou um pouco fraca, tentámos levantar a YSP um pouco. Fizemos um grupo novo de staffers, não é o grupo todo, porque eu não vi uma foto que tivesse o grupo todo, mas nós éramos o grupo mais recente da YSP e fizemos um reconnect, né? Chamámos os jovens que estavam no início e que depois deixaram. Era uma forma de tentar puxar os jovens novamente, puxar as atividades e manter a coisa bem. E depois disso, eu fui chamada a ser presidente da YSB, que fora a CARP, a YSP, era o departamento dos jovens, porque nós tínhamos era o nível da África, porque nós tínhamos aquela preocupação porque a YSP trabalha mais externamente. Então, e os jovens internos? Como é que eles ficam? Então, começavam a ficar um pouco mais para trás. Embora algumas atividades da YSP englobassem toda a gente, nós temos essa responsabilidade, mas um departamento que pudesse apoiar os jovens, seguir, ter acompanhamento com os jovens para que eles pudessem, de alguma forma, não perder-se ou algo assim. Então, criaram, e esse foi o meu primeiro culto, culto não, sermão como presidente da YSD. Foram três que eu fiz, então eram cultos jovens, no qual depois nós fazíamos apresentações e outras coisas mais assim, mexidas de juventude, né? Então, depois disso, depois de ter formado em Educação do Caráter, eu fiz a Federação das Mulheres para a Paz, organizou um workshop durante um mês, 4 semanas, no qual eu fui a conferencista, só de meninas, a cada momento apareciam meninas novas, outras vezes outras que estavam lá continuavam, até porque o tempo era uma coisa que toda a gente reclamava. E foram seguindo as atividades no qual eu fiz parte. Tem muitas outras, mas essas são as que eu achei por bem mostrar. E depois disso, é, podem ver minha felicidade aqui, né? Então, foi a chegada dele em Santo Tomé, foi em 2023, em julho. O nome dele é Moisés, em português. E é isso, um pouco da minha história até aqui. Depois de lá foram acontecendo processos até que eu chegasse em Portugal. E, enfim, é basicamente o que eu queria contar sobre mim. E o tema que eu escolhi para hoje é a nossa responsabilidade como cidadãos de Johannesburg e a visão 2027. Como eu disse, por causa do computador da Eugene, que era coreano, eu não consegui colocar escrever da melhor maneira, mas eu espero que vocês entendam. Então, eu durante um tempo, quando eu cheguei em Portugal, o tio Sérgio tinha-me falado que eu iria, um dia que eu quisesse, um domingo, dar o culto, dar o sermão e contar um pouco de mim, falar alguma coisa que eu quisesse. Só que esse tempo, porque assim, eu me vejo como uma criança, ninguém pode prometer alguma coisa que não vai cumprir. E desde que eu cheguei, o tio Sérgio sempre me disse isso e eu, tio Sérgio, então, vai ser quando? Ah, não, não sei o quê, próxima semana. Ah, depois a gente vê. E eu, depois de um tempo, comecei a chatear mais o tio Sérgio. Até que um ano depois, né, porque eu completei um ano em Portugal, é que eu consegui estar aqui hoje. Então, eu durante esse tempo todo, eu não tinha pensado num tema específico, que eu, quando tenho uma responsabilidade assim, eu procuro mais perguntar a Deus o que é que Ele acha, o que é que as pessoas no qual eu vou falar precisam, que Ele possa me inspirar de alguma forma para que eu saiba o que falar e que não venham de minhas palavras e sim dele. Então, eu tive essa inspiração numa sexta-feira às 2 da manhã e depois eu fiquei a pensar muito o que é que eu vou falar, do que é que eu vou falar e eu tive essa inspiração. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que todos nós sabemos que Deus tem procurado restaurar o mundo, trazer os seus filhos de volta de 6.000 anos até aqui, até os dias de hoje. Ele, infelizmente, com a queda do homem, nós sabemos que o coração de Deus ficou partido e desde lá ele tem procurado restaurar o homem. Mandou Jesus, infelizmente crucificaram-no e
Os nossos verdadeiros pais que hoje fazem esse trabalho também não tem sido fácil, mas eles foram vitoriosos, acho eu. Mas nós sabemos o que Deus quer realmente ainda não foi cumprido de alguma forma, que é conseguir o reino dos céus. Então, quando nós entramos no movimento, nós temos um começo, nós conhecemos o Messias, nós recebemos a bênção, nós formamos a nossa família e depois nós eh, tornamos chumbo. E essa é a visão, tanto eu quando entrei, tanto eu penso que as famílias abençoadas no geral têm essa ideologia que, embora sim seja isso, mas pensam que é só isso quando consegue alcançar chumbo, 430 casais e os antepassados, acabou. Então, como eu disse no início, Deus ele tem procurado restaurar o reino dos céus. Ele tem procurado trazer o reino dos céus. E o reino dos céus ainda não foi realizado. Então, nós não podemos, de alguma forma, dizer que eu já cheguei a essa etapa e acabou. Eu já consegui alcançar os 430 para a minha família, bens, os meus descendentes, quando vão à Coreia, vão ver o nome dos meus pais lá e acabou. Porque o sonho de Deus ainda não foi realizado. Senão, mesmo verdadeiros pais eles poderiam ter parado, mas a nossa mãe mesmo até hoje, até os 80 e tal que ela tem, ela trabalha. Mesmo o nosso pai até os 91, ele trabalhou até o último dia. Então, nós, independentemente de nós termos alcançado esse patamar, nós não podemos nos dizer que pronto, é o que é o suficiente e que nós não podemos mais. Até porque nós, na Providência, nós temos sempre uma rédea que nós seguimos, que é a nossa mãe, os nossos pais sempre dão durante todos os anos. Eu, eu sei que é um pouco difícil esse conteúdo, até para uma pessoa que está há 4 anos, né? Falar isso tudo é um pouco estranho, mas nós, por exemplo, a nossa mãe, depois da ascensão do nosso pai, ela em 2020, ela estabeleceu a visão 2020, que era conseguir 7 nações, oferecer 7 nações como nações de Sonelu. Então, era uma missão que a nossa mãe tinha, mas nós também tínhamos. Porque, de alguma forma, quando os nossos verdadeiros pais estabelecem alguma coisa, nós temos que colocar isso como uma responsabilidade nossa, uma missão que nós temos que cumprir, não só a nossa mãe, porque não? Porque ela estabeleceu, se calhar é ela que tem que conseguir, não. Por isso é que a nossa mãe teve apoio de vários líderes, vários missionários. O que aconteceu em São Tomé foi uma das estratégias para conseguir alcançar essa. eh, essa meta da nossa mãe, que era conseguir 7 nações. Tanto é que, depois de partir, a nossa mãe escreveu a biografia. Não sei se vocês sabem, no início ela fala de São Tomé como a primeira nação de Soneluk, né, que é a primeira nação, e depois outras nações que ela conseguiu em África, porque a nossa mãe, ela diz que é o continente onde a espiritualidade está num nível mais alto, né? Infelizmente, deveria ser em todos, mas infelizmente em África é onde se encontra a espiritualidade mais alta e é onde ela vê ainda esperança. Por isso é que ela foi lá e conseguiu essas 7 nações lá. E depois de lá ela estabeleceu a visão 2027, que é alcançar 1/3 da população conhecendo os verdadeiros pais. E depois a reunificação da Coreia do Norte e do Sul também. E nós podemos perguntar como é que nós conseguimos alcançar 1/3 da população conhecendo os verdadeiros pais? Porque realmente parece ser impossível. O mundo hoje em dia, se calhar, tem já 9 bilhões de pessoas, né? Ou mais, né? Então, como é que nós vamos conseguir? E eu ouvi, na vez passada, o Júlio estava a falar que às vezes ele se sente indignado, porque parece que o que ele faz não é suficiente, às vezes ele pensa negativamente: será que vai ser possível ou não? Será que nós vamos conseguir? Então, a resposta é: nada é impossível enquanto nós estivermos com Deus, verdadeiros pais. E enquanto nós estivermos vivos, com carne. Por isso é que nós temos que aproveitar o tempo que nós temos no nosso corpo. Porque nós, de alguma forma, podemos perguntar se vai ser possível ou não e como. Nós, por exemplo, em África, eu não sei como é que faz na Europa, nós temos estabelecemos uma nova forma de organização das igrejas, no qual nós temos uma planilha no qual ficam os membros ativos, os membros inativos, quais são os membros que vão regularmente ao culto, quais são os membros que vão que dão um dízimo, porque a nossa mãe, como é que ela vai saber que 1/3 da população foi atingido? É através desse relatório que os líderes vão dar, e com essa planilha de organização vai saber onde é que nós estamos e onde é que nós não estamos. E depois, há um outro problema que é a nossa mãe, ela sempre nos chamou, né? Ela sempre nos chama
é que nós possamos voltar aos... A nossa mãe disse, voltar ao espírito dos primeiros dias. Lembra como nós começamos? Lembra como eu mostrei a minha própria trajetória? Que naquela época era aquele fogo, muitas pessoas, estávamos com garra, força. E depois de um tempo, parece que a gente... Então, a nossa mãe, ela diz para nós voltarmos ao espírito dos primeiros dias, aquela força, energia. Porque essa meta que a nossa mãe tem não é só dela, é nossa também. Independentemente de nós, às vezes, termos conseguido o chumbo, aquela visão que nós temos que é lá e acabou, nós temos que ir mais além. E depois, nós temos uma expressão que a nossa mãe falou, foi no início do ano 2023. Ela disse: o que terá que ser feito para isso? Cada um de vocês deve testemunhar. Vocês têm que testemunhar dia e noite. Então, a nossa mãe, ela nos pede para testemunhar. E depois é uma outra questão. E os membros que saem da igreja? Os membros que já estão e depois saem? Nós, em 2023, fizemos uma condição, que era uma condição para tentar buscar os membros que já não fazem parte da igreja. Porque assim, nós podemos dizer que a responsabilidade é individual. Eles sabem que eles devem estar aqui e nós não temos nada a ver com isso. Aí o Jim falou no culto passado que se os nossos amigos, a nossa família, os nossos vizinhos que estão connosco, se eles não estiverem no reino dos céus, será que nós vamos dizer que nós estamos no reino dos céus? Será que nós vamos ter essa alegria de dizer eu estou, mesmo que nós tenhamos atingido individualmente essa meta, mas se eles não estiverem lá, como é que nós vamos nos sentir? Porque o reino dos céus é um lugar de alegria, né? Então, será que com essa preocupação, ver os nossos irmãos, a não ser que eles não sejam importantes para nós? Até porque nós não devemos ver só os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que começaram conosco, mas o mundo todo assim. Nós devemos ver. Porque o objetivo dos verdadeiros pais é conseguir com que o mundo todo alcance aquilo que os nossos pais alcançaram, o que nós estamos a tentar alcançar, porque nós temos que chegar à perfeição. Embora a gente pense que seja impossível, mas o objetivo é isso. É Deus encontrar o filho em que ele perdeu há 6.000 anos. E ele encontrou, mas só que ele não encontrou todos. Falta-nos nós, faltam os outros. Então, nós fizemos uma condição que era trazer os membros de alguma forma de volta à igreja. E o que é que nós fazíamos basicamente? Era pouco, porque eu não sei se quando passa a Peace TV, vocês prestam atenção, algumas igrejas da Coreia falam a volta dos membros, alguns membros que estavam inativos e voltaram, porque nós fazíamos visitas, nós fazíamos simples atividades que pudessem trazê-los de volta. Às vezes é só tipo ligar, perguntar: oi fulano, estás bem, como é que está? E ele sentir que independentemente de tudo, ele ainda tem pessoas que de alguma forma se preocupam com eles. E depois, porque alguns problemas que fazem as pessoas saírem da igreja, nem é os verdadeiros pais, nem é Deus. Porque eles ainda têm essa crença, acreditam, mas é por um problema ou outro que acontece na igreja com um irmão ou outro, e eles ficam decepcionados e depois falam: eu já não vou lá. Embora eles, tipo, acreditam e às vezes têm as suas vidas dentro de casa, não sei o quê, mas é só por uma simples situação. E nós, a responsabilidade é tentar puxá-los, embora seja a responsabilidade deles, sim. Então, é tentar de alguma forma procurar saber ligar, dizer: olha, fulano, estás bem? Como é que está? Ah, vens ao culto hoje, mesmo que nós sabemos que ele não vem há muito tempo. Fazer puxar a pessoa, porque é a nossa responsabilidade de alguma forma. Então, eh, a nossa mãe, ela nos pede para testemunhar. E no testemunho, nós temos 4 organizações. Temos a OSP, temos a Federação das Mulheres, a FPU, a Federação das Famílias, e todas essas organizações, né, o Fundamento de 4 Posições, no qual a Federação das Famílias é o centro, nós, com nossas estratégias, as nossas técnicas, cada uma organização, o objetivo final é isso. Ah, o OSP está a organizar o workshop, isso, aquilo, não sei o que. O objetivo não é só, embora seja para nós também nos conectarmos, nós mesmos, também crescermos, mas o objetivo é trazer as pessoas. Então, independentemente de seja onde essas pessoas possam vir. Porque eu lembro que uma vez o líder nacional, ele disse que o nosso símbolo, o símbolo da federação, do movimento, há lá 12 portas. E cada uma dessa porta significa que há pessoas que vão vir, não importa qual seja o lado. As pessoas vão vir seja daqui, de lá, Federação das Mulheres, Família, CARP, HARP, não sei o quê. Elas vão vir, porque o objetivo é fazer com que elas todas entrem no centro do núcleo, que é a Julie. Então, nós temos que ter essa responsabilidade conosco. E depois, o nosso reverendo Som, que falou há pouco tempo, nós temos que fazer com que a nossa mãe ela sinta alegria
dar alegria à nossa mãe. Porque imagina se a nossa mãe não conseguir alcançar essa meta, conseguir um terço da população, como é que a nossa mãe vai estar? Então, é a responsabilidade que cada um de nós tem que ter. Mesmo para mim, eu falo isso com tristeza, porque eu sinto que eu podia dar mais, eu sinto que eu podia fazer mais. E por limitações humanas e algumas situações, às vezes eu me vejo um pouco para baixo. Isso me deixa muito triste. Porque eu sei que, independentemente de tudo, a responsabilidade de um terço da população não é só da nossa mãe, é nossa, é minha. E mesmo que seja difícil ou não, a gente tem que continuar a tentar. Mesmo durante um mês, durante uma semana, um mês, estabelecer uma meta, não, eu vou convidar uma pessoa, eu vou trazer uma pessoa, eu vou falar com um colega meu da escola, eu vou falar com um vizinho meu, eu vou falar com alguém que possa vir e, de alguma forma, estabelecer algumas metas para nós mesmos, porque essa responsabilidade é nossa. E o Reverendo Song, ele tipo que ele está a tentar trazer essa visão de 2027 mais para mais. Ele quer tipo tentar fazer com que nós consigamos alcançar o mais rápido possível, ou nos estimular, porque ele estabeleceu agora a visão de 2025, mas a nossa mãe falou 2027. Então, é uma forma que ele viu para nos estimular. Quanto mais cedo nós acharmos que está, mais ativos nós vamos estar para conseguir, porque se falarem, por exemplo, é a mesma coisa quando, por exemplo, alguém é atrasado e quer sair de casa. Não, coloca alarme uma hora antes. Sabes que tu vais conseguir sair a tempo, entende? Então, é basicamente isso que o Reverendo Song tentou e está a tentar fazer, a visão 2025. E 2027 não tá longe, de alguma forma. Então, é, é, nós temos que trabalhar, temos que lutar, temos que dar o nosso melhor, seja de qual organização for, qual responsabilidade for, onde quer que nós estejamos, seja qual seja a nossa situação. Eu e a Yudi, nós estávamos a ler uma passagem do nosso reverendo, nosso Pai Moon, no livro da Chon Song-yong, se não me engano, no qual ele falava dificuldades, doença, essas coisas todas, as famílias abençoadas têm que passar com alegria, têm que passar com responsabilidade, têm que passar com força, porque nós, infelizmente, nós temos ah, essa desvantagem, né? Posso dizer assim. Nós também temos os problemas que o mundo tem. Nós temos os mesmos problemas que o mundo tem, mas só que nós temos uma outra visão que o mundo não tem. Então, por isso é que nós, quando estamos a passar por essas situações, nós não podemos nos deixar levar e esquecer da responsabilidade que nós temos. Tem doença, vamos seguir. Tem problemas sociais, vamos seguir. Problemas financeiros, vamos seguir. Porque o objetivo é um só. O objetivo é um só. E nós sabemos qual é o seu objetivo. Então, o testemunho também é acompanhado de três coisas. Quando nós vamos testemunhar, falar com alguém, seja de qual organização for, nós não vamos simplesmente falar com essa pessoa e depois acabou, porque nós sabemos que os antepassados trabalham com as pessoas. Sejam eles bons ou maus, os antepassados são sempre com as pessoas. Então, nós temos que seguir a pessoa com oração. Oração. Orar por essa pessoa, orar para que ela possa conseguir compreender. Os antepassados têm um papel muito crucial na nossa vida e que às vezes nós temos coisas dos nossos antepassados que nós estamos a restaurar, que nós mesmos não sabemos, mas estamos lá para restaurar isso. E mesmo alguns comportamentos nossos e tudo mais, os nossos antepassados estão sempre connosco. Então, essas pessoas que nós vamos chamar, elas nem sempre elas vão estar positivas. Então, tem uma experiência de um irmão brasileiro que ele disse, uma vez ele chegou para um amigo da escola e dizia, chegou, e hoje ele é membro. Mas imagina chegar para alguém falar assim abertamente sobre os verdadeiros pais. Como é que ela vai receber isso? Nós, no seminário de 40 dias, houveram jovens que queriam nos agredir, porque nós falamos a verdade. Embora não foi. Nem falamos assim 100%, mas eles já estavam a ver a linha de pensamento que nós estávamos a levar e já estavam então, há algumas, porque outras foram muito positivos. Então, é a forma como cada um dos antepassados trabalha. Então, o testemunho, ele tem que ser acompanhado de oração, muita oração. Então, se nós quisermos testemunhar alguém, nós queremos trazer alguém para nosso seio, para a nossa família, que é a nossa responsabilidade até todos, né? Nós temos que acompanhar sempre com oração, condição, fazer com que essa pessoa, os antepassados dessa pessoa perceba
de alguma forma que aqui é o lugar onde essa pessoa deve estar. Até porque essa pessoa vai restaurar os antepassados dessa pessoa. Chantagear o mundo espiritual. Nós falávamos assim. Então, é a palavra que eu hoje trouxe para vocês, para nós, também para mim, né? E que essa semana nós possamos de alguma forma refletir e sentir o que a nossa mãe falou como nossa responsabilidade também, não só dela, e lembrar que de alguma forma nós estamos aqui como corpo, objeto, né, de Deus, no qual Deus ele precisa para agir. A nossa verdadeira mãe, ela tem 82, 3 anos por aí, e ela já não tem essa amabilidade de fazer o que ela fazia antes. Então, nós somos o corpo da nossa verdadeira mãe, nós somos o corpo de Deus. Então, nós temos que apoiar, temos que ajudar e que nós possamos, de alguma forma, refletir durante essa semana e, e se nós colocarmos isso, porque às vezes é colocar também como prioridade, se nós colocarmos essas coisas como prioridade na nossa vida, da mesma forma como nós colocamos a nossa escola, da mesma forma como nós colocamos o nosso trabalho, a nossa formação, tudo quanto nós fazemos, de alguma forma, nós conseguimos vitória. Então, é o que eu queria passar, espero que tenham compreendido e muito obrigada. Obrigado, Melissa, por este testemunho. Agora vamos chegar ao ponto da oferta e quero pedir ao Fábio fazer a coleção da oferta.
Melhor compreende, mas o coração está é, prontos anos faz, eu quero sem chegar. Quase solidão, ninguém nos confortar. Já compreendo, mas nessa tua graça, escuridão, este é a vida. Oh, Jesus, ainda, meu Pai, está em dizer, oh, meu lugar, choro que terminares, vai na morte, não dai, não trai, o teu altar me ponho, e sem hesitação, a minha vida vai dizer por